É um imenso prazer estar hoje aqui nesse congresso online da Universidade do Paraná. Eu queria, primeiramente, sejam bem-vindos, primeiramente, parabenizar toda a organização desse evento, parabenizar o pessoal da UTPlay, todos os alunos envolvidos e também o Centro Acadêmico da Universidade Tuiuti do Paraná. Pelo evento, pela iniciativa em prol de uma causa tão importante, né? Então, embora nós tenhamos aqui uma semana de muito conhecimento, de muita aprendizagem, é preciso focar no objetivo principal, né, dessa grande causa, que é ajudar essas pessoas que estão sendo mais impactadas nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Então, eu queria salientar os que não estiveram ontem nas palestras, salientar a respeito das doações. O foco principal disso é ajudar essas pessoas, então, junto com a Odontovale, façam as doações, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais ressaltar aqui em todas as palestras, tanto no QR Code disponível, como no link. Qualquer valor, qualquer coisa que consiga doar, pode fazer a diferença. Um quilo de qualquer valor pode ser revertido num quilo de alimento que vai fazer a diferença para essas famílias. Então, primeiro, colocar isso acima de tudo. E colocar um imenso prazer, a imensa emoção, é um conjunto de sentimentos que a gente está sentindo em receber o professor Léo Krieger, que é um dos grandes nomes da odontologia preventiva, da odontologia coletiva, da odontopediatria, é um pupurri de adjetivos que a gente poderia colocar. Eu fico imensamente feliz, agradecer desde já ao professor Léo por ter aceitado o nosso convite prontamente e muito feliz também por ter sido a primeira sugestão dos nossos alunos da universidade para vir falar sobre a odontopediatria. Então, Léo, muito obrigado desde já. Se sinta à vontade, então, para colocar. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse congresso de odontologia online da Universidade Tuiuti, do Centro Acadêmico Cláudio Miranda, do meu amigo Cláudio Miranda, de saudosa memória, de quem a gente tem grandes recordações. E começo a me lembrar, então, o que aconteceu quando ele criou o curso de odontologia da Universidade Tuiuti. Eu me lembro que, quando eu cheguei em casa e disse para a Helena, minha esposa, que eu tinha aceito trabalhar na Universidade de Tuiuti, e ela me disse assim: mas você me prometeu que você não ia pegar mais nada. Mas aí eu disse a ela, eu podia dizer não para o Cláudio Miranda? Ela, não podia dizer não. Então, foi isso que eu fiz. Eu não disse não, eu disse sim, porque a admiração que eu tinha por ele era fantástica, como profissional, como amigo. E eu acho que esse congresso é uma homenagem à memória do Cláudio Miranda, que deve estar onde ele está, vibrando com o que está acontecendo, com aonde nós atingimos como centro acadêmico, como Universidade de Tuiuti. Então, eu quero parabenizar esses jovens, futuros colegas da odontologia, por essa iniciativa, por esse congresso beneficente, que só vai ajudar as pessoas que precisam. Por isso que a doação que vocês fizerem, seja qual for o valor, é de muita importância, é de grande importância para todos. E vai mostrar a força que a odontologia tem e que terá daqui para frente. Estamos vivendo novos tempos, novos desafios, e quando me propuseram falar sobre o quê? E eu fiquei pensando, vou falar sobre odontopediatria, vou falar sobre técnica, vou falar sobre restauração, sobre tratamento endodôntico. E eu pensei, vamos falar do momento atual, o que vai acontecer com a nossa profissão daqui para frente. Vamos ter grandes mudanças, nós vamos, na verdade, viver uma nova era. E é isso que eu vou discutir com vocês,
não vamos ver muito poucas bocas, né? Mas vamos tentar conceituar em meia hora um pensamento que eu tenho dividido com vários colegas aqui de Israel, de Portugal, e mostrando que vai mudar muita coisa. Já mudou e vai mudar ainda mais. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande participar e pensar o seguinte, que graças à tecnologia, os 9.000 quilômetros que estão nos separando não são nada. Nós conseguimos estar juntos, embora separados fisicamente, mas juntos nesta grande empreitada que vocês fizeram e que mostra a força de um centro acadêmico que está, na verdade, muito preocupado em formar profissionais e, principalmente, ajudar as pessoas. Então, isso é um momento único e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Então, eu espero que a gente possa, nesses 30 minutos que eu tenho de apresentação, colocar algumas coisas conceituais, e é isso que eu vou tentar, dar algumas coisas conceituais sobre odontologia de mínima intervenção e alguns aspectos importantes daquilo que eu penso que vai acontecer, que já está acontecendo, mas que vai acontecer mais ainda com a prática da odontologia nesses tempos de coronavírus e, principalmente, do que vai acontecer daqui para frente quando terminar esta pandemia, né? O que se sabe é o seguinte, e os infectologistas que a gente tem escutado dizem que nós não vamos ficar tão cedo livres deste corona, porque parece que ele veio para ficar e para impactar. Então, vamos, daqui para frente, pensar muito que nós vamos ter que viver num novo mundo, que é um mundo que vai transformar as pessoas, que vai transformar as relações e vai transformar principalmente o processo de trabalho na odontologia. Eu vou pedir até, eu vou ligar aqui já para começar a passar os slides. Então... Já não apareceu na foto. O quê? Para não aparecer. Né? Pronto. Então, o tema que eu escolhi para discutir com vocês é odontologia de mínima intervenção em tempos de Covid-19. E pensar o seguinte, o que vai mudar na odontologia, na saúde bucal, com a pandemia, com a pós-pandemia e com essa convivência com esse vírus? Primeiro, a questão do processo de trabalho. O que tem de processo de trabalho agora é completamente diferente do que nós vamos ter daqui para frente. Nós vamos ter que pensar em readequar várias coisas. Primeiro, a questão de buscar novos protocolos clínicos, uma maneira nova de atuar, na odontopediatria. Quando eu estava conversando, inclusive, com a professora Alessandra, quando as crianças vinham e a gente fazia o preparo das crianças, a gente trabalhava muito com a questão da aproximação, com a questão do abraço, com a questão, principalmente aí no Brasil, né, daquele carinho que o profissional sempre teve com as crianças, quer dizer, isso fazia parte do nosso dia a dia. Eu me lembro que durante os 40 anos de clínica, eu trabalhei muito preparando as crianças com a ludoterapia. Então, a ludoterapia usava cera utilidade vermelha e amarela para fazer o preparo das crianças. Hoje, essa técnica já não vai mais ser possível, porque ela exige muita aproximação com a criança. Nós vamos ter que pensar em uma outra maneira de trabalho. Então,
essa busca de novos protocolos, a readequação do espaço clínico, isso é uma coisa também extremamente importante. Por exemplo, a nível de consultório, cada um vai readequar o seu espaço clínico de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua maneira de trabalhar. Agora, eu fico preocupado. Eu fui um homem de saúde pública durante toda a minha vida. Como fazer a readequação do espaço clínico nas clínicas modulares, que foi a filosofia de trabalho que Curitiba e o Paraná adotaram, com um sistema modular, em que tudo é aberto, que eu já vou mostrar para vocês. Então, nós vamos ter que pensar nessa readequação do espaço clínico. Outro aspecto importante são os cuidados com a biossegurança da equipe e dos pacientes. Então, isso é algo que nós vamos ter que ter muito cuidado, vamos ter que fazer muita pesquisa para chegar a um ponto em que a biossegurança da equipe e dos pacientes será uma prioridade. Então, vejam só, eu tenho aqui, por exemplo, do lado esquerdo, que estou marcando, essas são clínicas modulares. Estas clínicas modulares vão ter que ser adaptadas. Essas clínicas é uma clínica da Prefeitura de Curitiba e que todo o espaço é aberto. Então, é um trabalho a 4 mãos, um trabalho em que uma auxiliar de consultório dentário fica aqui no meio, fazendo a distribuição do material, e o trabalho a 4 mãos, né, do técnico e do dentista. E aqui uma ideia, né, de um trabalho também, esse aqui é um treinamento de higienista aqui em Israel, e que adotou esse sistema. E é um trabalho que permite um trabalho a 4 mãos. Vendo? Então, aqui é uma foto muito mais de um treinamento, né? E isso é adaptado para uma realidade que é a nova realidade que nós estamos vivendo, né? Então, tanto que ela está aqui em pé, ela vai ter que sentar, tudo coisas que vão ter que ser adaptadas, né? Então, veja, outro aspecto importante é a questão dos nossos planejamentos clínico e financeiro. Nós vamos ter um menor número de pacientes atendidos, porque não vai ser mais possível você atender um número de pacientes como a gente vinha atendendo, por causa da questão da biossegurança, por causa da higienização do equipo, da higienização da sala. Tanto que, possivelmente, o futuro da profissão será um futuro em que nós tenhamos sempre trabalhos com 2 ou 3 cadeiras. Isso vai, inclusive, impactar em novos custos, em novos equipamentos. Quer dizer, tudo isso vai ter que ser desenvolvido daqui para frente. Um outro aspecto importante é a mudança na relação paciente-profissional. Aquela relação que existia, isso ficou no passado. Vamos ter que pensar em uma nova relação paciente-profissional. Mas eu acho que o aspecto mais importante aí no Brasil é a questão da mudança na relação com os convênios e credenciamentos. Não vai ser mais possível aceitar os tipos de convênios, os pagamentos que os convênios de credenciamento, que alguns convênios e credenciamentos fazem ao profissional, porque senão isso vai inviabilizar toda a questão da prática clínica. Então, aqui vai entrar, nesta mudança da relação, o papel dos conselhos. O Conselho Regional de Odontologia do Paraná e os conselhos regionais do Conselho Federal vão ter que começar a ter um trabalho de convencimento junto aos convênios e credenciamento e poder chegar ao extremo de dizer o seguinte: na atual circunstância, só é possível atender se houver uma mudança na forma de pagamento. Outro aspecto importante, nós vamos ter que mudar a questão da produtividade numérica
Quer dizer, quanto mais procedimentos fizermos, melhor será, por uma prática de controle das doenças bucais. Porque a questão da produtividade está provado que nós vamos ter que pensar muito mais em consultas do que em procedimentos. Então, vejam só, eu queria aqui colocar um pensamento que eu sempre gostei muito, que é um apertamento desses dois autores, o Negot e o Kastner, que fala do papel do cirurgião dentista no manejo das doenças bucais. Então, primeiro ele diz o seguinte: a ação do profissional da odontologia é como um médico para diagnosticar e manejar o processo das doenças. Este é o primeiro aspecto. E atuar também o papel dele como cirurgião para planejar o tratamento e tratar as sequelas das doenças. Então, vejam só, por aqui dá para observar que são duas maneiras de abordagem, são duas maneiras de prática. Uma prática em que o diagnóstico e o manejo do processo das doenças, que é uma atuação médica, e a outra como cirurgião. Quer dizer, o próprio nome que nós temos é cirurgião-dentista, em que nós devemos planejar o tratamento e tratar as sequelas da doença. Vejam só, se nós imaginarmos que há mais de 100 anos, o pai da odontologia moderna, o Black, chegou a vaticinar que ainda chegará o dia em que todos estaremos engajados na prática preventiva como na dentística reparadora. Vejam só, Black já falava isso no começo do século passado e que agora parece ser uma realidade real para nós nesse novo momento que estamos vivendo na prática da odontologia. Então, um aspecto que eu gostaria muito de ressaltar é que nós temos que trocar a lógica da valorização dos procedimentos pela lógica do controle das doenças, porque nós sempre trabalhamos com procedimentos, nós sempre recebemos por procedimentos. E agora, então, nós temos que começar a ter uma nova prática, em que o controle das doenças bucais é muito mais importante do que a valorização dos procedimentos. Então, eu queria aqui me referir a 3 modelos que marcaram a história da odontologia. Então, veja só, o primeiro modelo que foi proposto por Dexter falava o seguinte: qual é o problema? O problema é dor. Então, qual é o tratamento desse problema? O tratamento é extração. E a cura era a eliminação da dor. Então, na dúvida, naqueles momentos em que Dexter falava no modelo 1, na dúvida, extraia. Então, esse foi o primeiro modelo que a odontologia teve. O segundo modelo de Dexter é qual é o problema? O problema é a cavidade no dente. Então, o diagnóstico era sondar para encontrar uma cavidade. Então, durante anos, os colegas diziam: eu uso a sonda mais afiada, e com a sonda exploradora afiada eu não perco nenhuma cárie. E aí se abriu muito o dente desnecessariamente, porque o diagnóstico era, na verdade, um diagnóstico em busca de uma cavidade. E qual era o tratamento? O tratamento era restauração. Então, nesse momento, na dúvida, bloqueie e restaure. Esta era a lógica que o modelo 2 de Dexter nos apresentava. No modelo 3 de Dexter, e que se aproxima daquilo que nós vamos viver
daqui para frente é que, na verdade, o problema é a saúde bucal do paciente, com todas as implicações que ele traz. Então, na verdade, o diagnóstico era um diagnóstico em que nós encarávamos a cárie como doença. Então, o que se fazia? A equipe, aí já se fala em equipe, intervém para fazer esse diagnóstico e para fazer o tratamento. E esta equipe faz um estímulo ao autocuidado. Então, a equipe estimula o paciente e o paciente controla ele mesmo a sua doença. Então, se você imaginar que o modelo que nós vamos ter daqui para frente se assemelha a esse modelo aqui. E eu diria que nós circundaríamos esse modelo com a biossegurança do profissional e do paciente, né? Então, eu queria agora, só um instantinho que eu quero voltar aqui, só um instantinho, preciso de ajuda aqui, né? Eu quero voltar 2 slides. E agora complicou. Uhum. Tem que sair. Uhum. Só um instantinho, deu uma confusão aqui, né? Qual que você quer? Mais para frente. Aqui. Esse? Tá aí. Então, peraí. Desculpa, Alessandra. Imagina, Léo, fique à vontade. Ainda bem que nós temos esses nossos ajudantes. Nossos ajudantes, é verdade. TI. Só um minuto. Muitos elogios, Léo. Deixa eu aproveitar para te falar que tem muita gente mandando beijos, tá? Obrigado. Vitória, professora Bianca Leão, professor Killian, professor Natanael, mandando beijos aqui. Devo, então. E muitos elogios, pessoal. Obrigado. Então, vejam só. Começamos já a falar na intervenção mínima. E ela tem alguns princípios que são importantes. Primeiro, o tratamento da doença cárie deve preceder o tratamento restaurador. Outro aspecto importante é que a remoção das estruturas dentais rígidas deve ser mínima. Por quê? Porque as restaurações, por si, não previnem ou eliminam a doença. Outro aspecto importante que durante anos foi muito discutido é a questão da remineralização do esmalte. Na intervenção mínima, a remineralização do esmalte deve ser sempre considerada. E o mais importante, o ciclo restaurador repetitivo deve ser quebrado. Outra vez eu travou. Não, eu preciso voltar um aqui. Então, vejam só. Veja se esse não é um momento. Isso aqui, Elderton falou em 1996. E imagine que essa é a questão do ciclo restaurador repetitivo. E o que ele dizia? Nós temos que frear a broca. É o botão da promoção da saúde. Então, esse ciclo restaurador repetitivo hoje está muito mais atual do que sempre esteve. E frear a broca para a gente evitar os aerosóis que proliferam nas clínicas quando a gente prepara com alta rotação é uma das coisas que é necessário para o novo processo de trabalho. Então, veja só. A gente fala em intervenção mínima, será que é uma utopia ou é uma realidade? Durante anos, a gente falava em perfure, restaure e fature, ou lance
para os convênios, o lance para o gestor pagar. Agora se fala em previna, espere e avalie. Previna, espere e avalie. É o futuro. E o mais importante é a relação gestor, profissional, paciente. O gestor do convênio, o gestor público, o profissional que presta serviço no seu consultório ou numa unidade de saúde e o paciente. Tanto faz o paciente de clínica privada como o paciente de saúde. O que é muito importante é que os dentistas devem dispor de mais tempo para o diagnóstico das doenças bucais, detectando lesões iniciais de cárie dentária, alterações gengivais e dos tecidos moles. Por que isso é importante? Porque isto valoriza a consulta. Quando alguém perguntar ou disser para vocês, é possível dar uma olhadinha, ou eu vim aqui fazer um orçamento, isso não é consulta. A consulta é consulta para diagnóstico. E o diagnóstico tem que ser feito com muito cuidado. Aí uma pergunta em que entra a parte do planejamento financeiro. Eu devo cobrar consulta em odontologia? Então, a resposta é sempre, porque a consulta não é para dar uma olhadinha. A consulta é para fazer um diagnóstico da situação bucal do nosso paciente. Ainda um aspecto importante, que o conceito de intervenção mínima exige do profissional um esforço maior no diagnóstico e mais capacidade de diferenciação que o método invasivo. Aqui, por exemplo, neste exemplo, se eu for para o método invasivo apenas, tudo isso aqui passa a ser considerado uma lesão cariosa. E no tempo que se fazia extensão preventiva, tudo isso daqui era destruído. Vejam este slide que mostra o seguinte: numa mesma boca, você tem situações de lesões iniciais, de cavitações, de cavidades maiores e de grande destruição. Então, aqui nós estamos diante de um quadro em que nós temos que diferenciar cárie como doença e a cárie como lesão. Aqui nós temos cárie como doença e aqui nós temos cárie como lesão. Olha aqui já é doença cárie. Cada fase dessa aqui pode ser trabalhada de uma maneira. Aqui com remineralização, aqui com restaurações com material que permita a remineralização. E o aspecto muito importante é que tratar a cárie como doença requer um novo enfoque do manejo do paciente. Um aspecto importante da intervenção mínima, por isso que o aspecto conceitual é importante, é que a intervenção mínima causa menor da estrutura dentária que as técnicas convencionais, reduzindo o risco de fraturas dentárias e problemas pulpares. Então, a intervenção mínima tem muito esse aspecto de preservação da estrutura dentária. Quando se fala em cariologia clínica, nós temos que pensar em um tratamento minimamente invasivo. Trabalhar com a máxima prevenção, a máxima preservação e a mínima restauração. E um aspecto muito importante e que cada vez é mais discutido e cada vez vai ser a odontologia do futuro é a decisão de intervir
ou não intervir. Quer dizer, há casos em que nós vamos ficar só observando e há casos em que nós temos que intervir mesmo. Então, eu vejo só, se eu pensar, por exemplo, numa lesão ativa sem cavitação, o meu tratamento é remineralização. Eu vou trabalhar, na verdade, ou com remineralização ou com selante e vou fazer vigilância clínica. Se a lesão é com uma alteração de superfície em forma de pão, eu trabalho com uma mínima intervenção, trabalhando com restauração adesiva e profilaxia. Não é moderada, que alcança a dentina, sem atingir as cúspides, eu trabalho com mínima intervenção, preservação da estrutura, restauração adesiva e profilaxia. Se a minha lesão é mais ampla, atingindo vertentes de cúspide, eu trabalho com preparo cavitário e restauração. E se a lesão é extensa, que atinge uma ou mais superfícies, eu trabalho com preparo extenso e restauração. Então, neste momento, a gente cada vez considera o diagnóstico algo muito importante, porque o diagnóstico é a base para a decisão de tratamento. Um bom diagnóstico permite um bom tratamento. O diagnóstico permite ao profissional aconselhar e informar o paciente. E, em nível populacional, ele fornece dados importantes para planejar os serviços de saúde. Então, nas mudanças do paradigma da prática, nós temos que pensar em desacelerar a pressa do diagnóstico clínico. Temos que ter mais tempo. Por isso que a consulta é uma consulta extremamente importante. Temos que pensar em uma visão holística do tratamento, dar ênfase ao controle das doenças, estabelecer critérios de risco individual. Cada paciente tem um risco individual dependendo da sua atividade de doença. E o uso sistemático de tratamentos alternativos, como a ART, tratamento restaurador atraumático, fluoroterapia intensa, uso racional de selantes e observação clínica periódica. Então, vamos, pensar na prática da intervenção clínica. O que é que nós podemos fazer, na verdade, quando se trabalha com intervenção clínica? Primeiro, pensar na estabilização da doença cárie. O uso de cariostático, durante anos se falava muito no uso de cariostático, mas o uso do cariostático tinha como grande desvantagem de que deixava o dente escuro. A questão, por exemplo, de uso do verniz com flúor e as suas vantagens, o uso de selantes, de restaurações tipo sanduíche, de restaurações tipo túnel. Penso que daqui para frente vai se começar a trabalhar muito com remoção seletiva de cárie, a remoção químico-mecânica ou a remoção mecânica. Quer dizer, o desenvolvimento de novos produtos, tipo CarieSolve, tipo Papacari, materiais restauradores que buscam a remineralização de estruturas que foram desmineralizadas. Cada vez mais, o tratamento restaurador atraumático vai ter que ser pesquisado e vai ser utilizado em larga escala, e o reparo de restaurações. Então, na prática clínica da intervenção mínima, nós podemos lançar mão de todos esses mecanismos, de todas estas alternativas
para que a gente ofereça ao paciente um tratamento menos invasivo, um tratamento mais durável e, principalmente, um tratamento em que a gente tenha menos emissão de aerossóis. Então, vejam só, lesões ativas requerem tratamento. Então, quando eu estou diante de uma lesão ativa, eu preciso, na verdade, fazer o tratamento. Essas lesões requerem tratamento ativo. Ao contrário, lesões controladas não requerem tratamento ativo. Agora, vejam só, se continuarmos na lógica de que nós temos que faturar em cima de procedimentos, estes dentes aqui passam a ser dentes que vão ser restaurados, embora não haja necessidade deste procedimento restaurador. E uma das grandes discussões que a gente tem é que quando o profissional recebe por procedimento, ele tem que encontrar cavidades para restaurar, porque senão ele não tem o seu ganha-pão garantido. Então, como os convênios não pagam controle de doença, como os convênios de credenciamentos não pagam que o profissional mantenha esse paciente com esta situação, o profissional opta por fazer restauração e poder receber. Certo? Isso vai ter que mudar. Então, quando é que se fala em estabilização de cárie ou tratamento expectante? O objetivo desta estabilização e do tratamento expectante é manter a vitalidade pulpar, minimizar o trauma pulpar durante os procedimentos restauradores. É um procedimento restaurador inicial, indicado para lesões profundas em pacientes de alto risco e com atividade de doença. Então, a estabilização da doença cárie e o tratamento expectante é o primeiro passo que nós temos que trabalhar com o nosso paciente em qualquer prática clínica, tanto a nível individual como a nível coletivo. E fugiu outra vez aqui, eu vou falar então do cariostático, né? Vamos voltar, eu tenho aqui uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que é do uso do verniz com flúor. Então, principalmente queria mostrar essa imagem. Aqui um dente, um primeiro molar em erupção. Então, o uso do verniz do flúor é extremamente recomendado aqui, né? Muito importante, né? O cariostático, o uso do cariostático, a indicação clínica é a prevenção de cáries, de fósforos de fissuras, utilizado para parar a lesão cariosa e para a dessensibilização na hipersensibilidade dentinária, né? Este é o cariostático original, Saporaide, né? Produto japonês, mas que já existe produtos no Brasil. Esse Saporaide é a 38%, né? É o diamino fluoreto de prata e que muitos já utilizam na sua clínica particular. Outro aspecto importante é a remoção seletiva de cárie através de um processo químico mecânico ou mecânico. Aqui é o CarieSolve, nós temos também o Papacari, né? E a possibilidade de você fazer essa remoção química e mecânica utilizando o CarieSolve. O CarieSolve tem um grande problema,
é que, além de ser um produto importado, ele exige um treinamento especial e a compra de instrumentais. Então, a ideia é utilizar o papacari, que é um produto a partir do gel de papaína, né? Que é a papaína é uma enzima da casca do mamão, mais a cloramina, que é um antisséptico, é um produto nacional de custo baixo, desenvolvido pela nossa colega Sandra Bussadori, né, de São Paulo. É um procedimento praticamente indolor e que remove a dentina amolecida. Outra maneira de se fazer a mínima é através da ERT, que combina 3 conceitos da intervenção mínima. É a remoção seletiva de cárie, um material restaurador terapêutica, usando cimento de ionômero de vidro e o selamento da restauração. A utilização de instrumentos cortantes manuais, nós vamos ter que nos acostumar agora a voltar a usar os instrumentos manuais para a remoção de cárie, diminuindo o uso do alta rotação, né, por causa da questão dos aerosóis. E outra questão que precisamos começar também a pensar é no reparo de restaurações, porque menos destruição da estrutura dentária, aumento da longevidade da restauração e menor custo para o paciente. Então, quando a gente fala em intervenção mínima em lesões incipientes, tratar primeiro a doença cárie, remoção do tecido cariado, né? Aqui a necessidade de se fazer um trabalho de profilaxia, né? E a preservação máxima da estrutura dental natural do dente. O esmalte e a dentina desmineralizados e não cavidados, não justificando mais o tratamento invasivo das lesões de cáries incipientes. Então, a intervenção mínima trabalha muito com a questão do controle de doença, né? Tanto em pacientes odontopediátricos como em pacientes adultos. E a intervenção mínima, eu pergunto o seguinte: até que idade eu posso fazer a intervenção mínima? Vejam, aqui nós estamos com um paciente idoso em que se fez um trabalho com intervenção mínima e a restauração, então, com material adesivo. Fusayama, em 1997, já falava que a intervenção mínima é extremamente simples e indolor, não requerendo anestesia, sendo capaz de assegurar maior longevidade aos dentes restaurados. Então, no processo de decisão clínica, a gente tem que pensar no controle dos fatores de ataque e a utilização de um tratamento alternativo. Controlar a dieta, usar muito flúor e controlar a placa. E no controle clínico da doença cárie, sempre optar por tratamento não invasivo, ultraconservador. Aí entra a questão dos selantes, tanto os selantes resinosos como os selantes ionoméricos. E a vantagem dos selantes é que eles conseguem cobrir essas áreas de maior risco à incidência de cárie. Se eu sair daqui agora, né? Aqui, ó. Nossa, foi quase.
Vamos agora às perguntas, né, Alessandra? Vamos lá, Léo. Temos perguntas aqui, além dos vários corações e beijos que estão te mandando, mas a primeira pergunta aqui, Léo, como a odontopediatria de Israel tem atuado nesses tempos de pandemia, tanto na atenção pública como na privada, quais os métodos e materiais estão sendo utilizados e se a população tem procurado atendimento? Na verdade, eu tenho conversado com alguns colegas e a volta do atendimento foi essa semana. Então, muitos colegas estavam parados e todo mundo, por exemplo, nas universidades, eles estão fazendo as adaptações. Aqui se usa muito a questão do óxido nitroso. Se trabalha muito com a questão do... Mas, em termos de clínica, as pessoas ainda estão sofrendo o impacto do que fazer. Ainda há uma indefinição e ninguém sabe ao certo qual é o futuro do atendimento. Sim. Léo, inclusive, essa questão da sedação até colocada agora como protocolos, né? Para atendimento de crianças de comportamento inadequado por várias entidades da odontopediatria. A questão do cariostático foi questionada aqui também. Podemos voltar a usar o cariostático como uma das escolhas de tratamento agora, mesmo pela sua questão estética, porque ele é um agente que pode nos ajudar muito nesse momento, acho que você já respondeu, mas que você considerar, Léo, muito eficaz para o nosso paciente como remineralizador e o selante de fósfulas e fissuras novamente. Exato. Eu acho que o cariostático agora vai ser quase que um medicamento de primeira escolha em determinados casos. E a questão, por exemplo, do manjamento do dente, depois, então, quando você já tem a doença estabilizada, você vai poder fazer uma restauração com o paciente melhor preparado. Mas o cariostático, eu acho que vai voltar a ser utilizado com muita frequência. Isso. Depois que isso tudo passar, daí pensa em restaurações, né, Léo? Mais uma pergunta aqui. Qual o limite do aguardar e observar quando estamos atendendo nas clínicas, escolas? Qual o limite entre a intervenção imediata e a agudização das lesões cariosas? E eu acho que nós temos que pensar em cronificar a lesão cárie. Quer dizer, nós temos que cronificar a doença cárie. E isso parece que está claro muito na medicina. Na medicina, a ideia hoje é de transformar situações agudas em situações crônicas. Então, veja só, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu, no começo de 2019, tive um mieloma. E o mieloma é uma situação aguda. Então, a luta da minha médica, da equipe que me atendeu, foi de cronificar. Hoje eu estou com meu mieloma cronificado. Então, a boa notícia que eu recebi foi essa: teu mieloma está cronificado. Ele existe, mas ele está cronificado. Então, nós temos que pensar isso na odontologia. Se imagina que uma lesão de cárie proximal leva 4 anos para cavitar, quanto tempo nós temos para poder controlar essa lesão de cárie? Quer dizer, nós temos que controlar a doença cárie e nós temos 4 anos para fazer esse controle. Mais uma última pergunta aqui. Gostaria de saber se as pastas de 5.000 ppm de flúor nessa pandemia seria interessante o uso desses dentifrícios para ajudar na remineralização, ou tem alguma outra indicação? Eu acho que não precisa de 5.000. Eu acho que uma pasta com um mínimo de 1.000 ppm já é suficiente para fazer a remineralização. Então, se nós formos trabalhar com dentifrícios em casa e trabalharmos com verniz com flúor tópico no consultório, nós vamos conseguir a remineralização. Então, não precisa usar
5.000 ppm. Isso. Eu acho que seria isso. Léo, o nosso tempo está terminando, nós temos, assim, uma dor no coração de ter que nos despedirmos de você, esse tempo todo que nós andamos aí conversando, desde o primeiro momento. Queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que todas essas situações que a gente passa, inesperadas, como nós estamos passando, todos os desafios que a humanidade teve, ele trouxe alguma coisa de bom, né? Então, nós estamos aprendendo, você mesmo falou o quanto nós temos que aprender para a gente estar aqui conversando agora. Graças a Deus, a gente tem essa facilidade hoje de estar podendo ficar pertinho de quem está longe como você. Queria te dizer que foi, assim, um presente enorme a gente poder... Estamos já em contato aí, já há mais de 20 dias, esse contato todo de rever. Então, eu acho que um dos grandes presentes dessa situação que a gente está vivendo foi ter te encontrado. Queria agradecer mais uma vez imensamente pela tua disponibilidade em estar com a gente. Fiquei muito feliz pela ideia dos alunos de colocarem como primeiro nome para vir falar disso. É sinal de que todo o nosso trabalho lá na faculdade, com os nossos alunos, da odontologia coletiva, da odontopediatria, desde a cariologia, eles brincam que ouvem falar de você desde o primeiro dia de aula. Então, para muitos é uma satisfação enorme estar te ouvindo, te vendo. Queria te mandar um abraço enorme, com muita saúde, que tudo logo passe, que a gente logo possa estar, ou nós aí, ou você aqui conosco, para nos abraçar. Então, assim, com um abraço bem apertado de urso, como você dava nas crianças. Está sentindo falta disso, mas foi um prazer enorme. Obrigada, Léo. Olha, eu é que agradeço. Eu vou te dizer que depois eu estou há 5 anos aqui, estou há 10 anos fora da clínica, há 5 anos fora da universidade. Então, voltar a falar de odontologia, participar de um congresso online, foi uma satisfação enorme. Eu não mais imaginar como eu estou me sentindo feliz, como estou me sentindo emocionado de estar falando com você, de ter participado desse congresso, e eu só agradeço. Eu é que devo agradecer o convite, agradeço aos alunos, agradeço a todos, agradeço ao Natanael, ao seu trabalho que está sendo feito na UIT, e eu sou um grande torcedor de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eu é que estou emocionado de estar com vocês. Eu que agradeço e vou agradecer sempre essa oportunidade. Muito obrigado, um beijo a todos. Muito obrigado.